Felicidade, o fim do sofrimento. A felicidade surge da companhia dos amigos na hora certa. A felicidade surge do fato de termos poucas necessidades. A felicidade surge com a virtude acumulada no fim da vida. A felicidade surge ao ver mais além do sofrimento. Dhammapada, verso 331. Este é um caminho que conduz não somente à felicidade, mas à paz interior também. Começa com o autocontrole e a prática da meditação. Com a mente quieta é quando surge essa felicidade pura. Ela, em absoluto, não depende de coisas externas. Não precisamos empregar nenhum estímulo externo para experimentá-la, porque é uma paz e felicidade que vem do interior. E quando empregamos esse caminho para abrir mão dos nossos apegos, experimentamos uma felicidade ainda mais profunda. Pratique e por si mesmo você verá que esse é o caminho correto. O Buda admitiu que os vários tipos de confortos originados do ganho material são uma verdadeira forma de felicidade, mas ela é apenas temporária. O tipo de felicidade que obtemos tendo dinheiro, posses, amizades e as experiências associadas com isso é temporário. E por essa razão há sofrimento oculto nisso. Obtemos a felicidade, mas depois a perdemos novamente, conduzindo a um ciclo no qual a mente quer mais, quer experimentar novamente, quer se apegar e agarrar. E isso traz o sofrimento. Se as pessoas nunca refletirem sobre isso, elas tenderão a ficar aprisionadas nesse ciclo habitual. Mas o budismo nos auxilia a olhar esse processo por dentro, a ver o sofrimento que acompanha o apego à felicidade material e compreender claramente o nosso potencial para encontrar algo que satisfaça mais profundamente. Muito embora sejamos ocupados, muito embora tenhamos família, devemos encontrar tempo para a prática. Praticamos para encontrar a riqueza interior, a riqueza que surge ao ver o Dhamma. Talvez gastemos 40 horas por semana buscando a riqueza exterior, dinheiro e os recursos para viver, mas precisamos também encontrar o tempo para desenvolver essa riqueza interior, que é o nosso caminho para a verdadeira felicidade. Sempre que tenhamos algum tempo livre, podemos dedicá-lo a incrementar o nível da nossa atenção plena e entendimento. No fim das contas, temos como objetivo desenvolver a atenção plena e observar a verdade em todos os momentos, quer seja em pé, sentado, caminhando ou deitado. E se fizermos esforço nesse sentido, passaremos a ver que o Dhamma que o Buda ensinou, na verdade, está muito próximo. O Buda nos encorajou a despertar para o modo como as coisas são, a ver a verdade das coisas. Ele nos ensinou a contemplar as 4 nobres verdades, e a primeira nobre verdade é que existe dukkha, insatisfação e sofrimento. Isso é parte da vida. Temos estados mentais tristes, dores no corpo, situações nas quais não obtemos aquilo que queremos, preocupação e medo, tristeza e angústia, separação das coisas e pessoas que apreciamos e amamos. Simplesmente devido a todas as dificuldades de viver no mundo, proveniente dos assuntos do trabalho e da família, nos deparamos com situações insatisfatórias e estressantes e condições distintas que trazem para a mente uma noção de descontentamento. Todas essas experiências variadas são chamadas dukkha, sofrimento. E nisso é que precisamos aprender a ver apenas o sofrimento como uma nobre verdade que as coisas são assim. Se tivermos fé nos ensinamentos do Buda, então teremos um método para lidar com esses problemas,
o sofrimento com o qual nos deparamos. Os ensinamentos nos encorajam a praticar, tentar superar todas as tendências prejudiciais que são alimentadas pela delusão e pelo entendimento incorreto e que impedem o surgimento da bondade e da felicidade na nossa mente. Temos que contemplar essas tendências de modo a vê-las com clareza e abandoná-las, porque, se as seguirmos, elas sempre nos irão conduzir ao sofrimento. Se seguirmos a cobiça, ela irá nos conduzir ao sofrimento. Se seguirmos a raiva, ela irá nos conduzir ao sofrimento. Se seguirmos a delusão, ela irá nos conduzir ao sofrimento. Sempre que seguirmos essas contaminações mentais, elas irão nos arrastar na direção do sofrimento e contaminar a nossa mente. Mas elas não acabam nisso. Elas não surgem simplesmente e desaparecem. Quanto mais cedemos, mais elas crescem, tornando-se estabelecidas na mente e alimentando-se da nossa falta de entendimento. A única coisa que essas contaminações realmente temem é a virtude, a concentração e a sabedoria. Esse é o caminho de prática que o Buda nos deu, o caminho que conduz diretamente ao abandono da cobiça, ao abandono da raiva e ao abandono da delusão. No início, pode parecer muito duro aceitar o nosso sofrimento, mas mesmo assim, tenha consciência dele. Mantenha a atenção plena. Saiba que o sofrimento é assim. Podemos, de repente, compreender: a vida simplesmente é assim. Não significa julgar ou emocionar-se por isso, mas somente saber. É desse modo e não poderia ser de nenhum outro modo. Como quando experimentamos algum tipo de problema no trabalho. Sabemos que é normal que os problemas surjam, e isso é o esperado. Quando temos esse tipo de consciência da inevitabilidade das dificuldades, a mente fica em paz. Sabemos que assim é como as coisas são, e não sofremos desnecessariamente quando elas surgem. Quando decidimos dedicar nosso tempo livre para a prática do Dhamma, então usamos esse tempo para estudar, recordar-nos dos ensinamentos, meditar e desenvolver a paz nos nossos corações. Deixamos de lado as nossas preocupações com o trabalho e a família e conduzimos a mente ao objeto de atenção. Ao estabelecer a atenção plena na sensação da respiração entrando e saindo, estamos desenvolvendo a consciência do momento presente. E quando mantemos a atenção desse modo, sem deixar que ela se desgarre, a mente começará a se acalmar e a tornar-se concentrada. Na medida em que a mente vai se acalmando, ela experimenta o prazer, um sentimento de satisfação interior que surge da ação de observar atentamente um objeto. Junto com esse sentimento de satisfação, a alegria irá surgir, acompanhando o interesse da mente pelo seu objeto de meditação. Algumas vezes podemos até mesmo experimentar uma profunda felicidade e contentamento interior, de um tipo nunca antes experimentado. É uma felicidade interna que surge como resultado dos nossos próprios esforços depois de treinar a mente para permanecer atenta a um único objeto. Ela não surge do contato com coisas externas da forma habitual como falamos da felicidade. Antes de experimentar isso, nós nunca poderíamos ter imaginado que a prática da contínua atenção plena poderia trazer esse tipo de sentimento de satisfação. Mas se desejarmos ter uma mente em paz, temos que entender que a verdadeira paz e felicidade podem apenas ser encontradas dentro de nós.